Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, atendendo a pedidos, a gente está no C4 Cactus. A gente botou opinião do dono porque a gente já teve um até pouco tempo atrás, bem pouquinho tempo. A gente conseguiu um emprestado aqui para relembrar. Então, hoje, conforme prometido, a gente está a bordo do C4 Cactus, fazer um vídeo de avaliação. Em primeiro lugar, quais são as características desse carro? Esse aqui é o THP, tá? A gente tem um branco que é o 1.6, então a gente conseguiu esse THP para gravar. Vocês vão ver que o desempenho dele é bem bom, tá? O carro tá com banco de couro, ele tem um acabamento muito bom, o teto tem uma altura boa, tá? Não sei se vocês conseguem ver. O cinto, primeiro ponto negativo, ele não tem regulagem de altura, tá? Então esse é um ponto negativo. A gente vai mostrar o painel. O painel do carro, ele é bem simples, tá? Para um carro desse valor, ele é simples. Ele é um painel digital com uma boa visibilidade, mas ele tem esse ponto da simplicidade. O plástico duro, tá? Essa faixinha aqui é emborrachada, ele tem um acabamento aqui bonitinho, tá? Saída de ar numa altura boa. A central multimídia é boa, tem uma boa visibilidade, só que um ponto negativo, ele não tem os botões de controle de ar-condicionado. Se você precisar regular, você tem que apertar esse botão e com ele em movimento, fazer esses movimentos de aumentar a velocidade do ar, diminuir a posição do ar-condicionado, tá bom? Então, ele é uma central que tem vários comandos, mas ela não é boa para quê? Para você mexer com o carro em movimento. Esse carro tem um sistema de partida por botão. Então esse carro tem um sistema de partida por botão, uma chave de proximidade. Tem alguns comandos no volante, principalmente de atender, telefone, de mudar a estação de rádio, de aumentar e baixar o volume. O piloto automático não é por essa haste, então a moda dos antigos Citroën. A direção elétrica é muito leve. Então, conforme eu falei no vídeo do Jeep Renegade, ela é bem mais leve que o Renegade, só tem um problema. Ela é tão leve que na estrada, a velocidade maior, a gente sente um pouquinho de insegurança. Eu sinto, tá? Não é, eu sei que não é insegura, mas ela tem um pouquinho disso aí, tá bom? Parasol do motorista não tem iluminação, então você vai comparando aí com o Renegade. Parasol do carona não tem iluminação própria. Então a iluminação para os parassóis, que é uma iluminação branca já, LED, tá? Esse é um ponto positivo, mas ela tem que ser acionada por botões aqui. Acabamento das portas, duro, vidro, um toque para todas as posições. A trava automática fica no painel. O Renegade, vocês vão lembrar que tem um comando individual para a direita e um para a esquerda, traz mais segurança. O volante tem regulagem de altura e profundidade. Vamos ver a distância aqui do banco traseiro. O carro está regulado para mim. Minha posição de dirigir é 1,80 m. Você tem um espaço muito bom. O túnel central é alto, então o terceiro passageiro vai ter dificuldade de andar aqui. O teto tem uma posição bem alta, tá? Mas menos alta do que o Jeep Renegade. Não tem a alça de segurança, então não tem a alça para o passageiro. Por que que a gente está comparando o C4 Cactus com o Renegade? Porque ele tem essa proposta de ser SUV. O C4 Cactus na Europa é um hatch, tá? Um hatch médio. Tá? No Brasil, eles fizeram uma elevação de aproximadamente 2 centímetros na suspensão e classificaram ele, por causa do vão livre, como SUV. Ele não é um SUV. Ele deve ter o porte de dirigir, a gente vai tentar conseguir um Nivus, tá bom? Então, ele perto do T-Cross, do Renegade, a altura dele é muito baixa. Tá? O espaço longitudinal, assim, lateral dele, o espaço aqui lateral, linha de ombros, com 3 passageiros deve ficar mais apertado que o Renegade. O Renegade tem uma largura maior. Eu acho que a amplitude externa do Cactus, por causa do teto, fica equivalente à do Renegade. Ele tem uma amplitude de comprimento maior, de largura menor e de altura de teto menor. Você vê que a altura do teto dele, ela não é muito alta, tá bom?
eu vou mostrar para vocês o porta-malas. O porta-malas tem um aquecimento dessa peça aqui, ó. Então ela tem que ter esse cuidado, tá bom? Todo forrado. A capacidade dele é aproximadamente 380 litros. É próxima da do Renegade, um pouco maior, tá bom? Então, pessoal, a gente botou o carro num local noturno com a iluminação ligada. Para que vocês verem como é que seria a iluminação do painel no período noturno. Isso é um teste que muita gente não faz, eu gosto de fazer. Que eu gosto de carro com a iluminação do painel boa. Então, essa é a iluminação do painel no período noturno. A iluminação da central multimídia no período noturno. Vou botar ré. Ele tem a câmera de ré, tá? Então, no período noturno, seria essa iluminação que vocês veriam. O porta-luvas não tem nada de iluminação, então estamos no período noturno. Então é somente essa iluminação no período noturno. Não tem luz de salão. Para quem tem criança atrás é um ponto negativo. E as luzes do farol, ele tem a luz de LED, o DLR diurno, para não ter que ligar os faróis na estrada durante o dia. Mas os faróis ainda são de halógenos, de lâmpada halógena, ou seja, aquele farol amarelado. Não é branquinho, igual, por exemplo, de LED, o Renegade, na versão que a gente fez aí o teste que está no canal. É isso aí, pessoal. Então a gente está mostrando aqui como é que é a dirigibilidade do Citroën Cactus. Tá? Então esse aqui é o modelo THP. Ele tem um desempenho muito bom. Ó, acelera, puxado do carro, tá bom? Então é um modelo muito bom. A gente vai passar por algumas imperfeições do solo. O Renegade passa menos pro interior essas imperfeições. Só que o desempenho do C4 é extremamente superior ao do Renegade 1.8. Ok? Então o carro tem um desempenho bom. A gente vai fazer aqui uma retomada leve na velocidade da via. Vou passar o quebra-mola. Vamos fazer a retomada até 80, que é a velocidade da via. Então vocês viram a agilidade do veículo. Então esse carro também ele tem a caixa automática Aisin de 6 velocidades. É uma caixa que tem uma programação melhor do que a mesma Aisin do Renegade. A posição de guiar do Cactus é uma posição quase de carro hatch. Vale, é pouca coisa mais alto que um carro hatch. Vou dizer que talvez o perfil baixo dos pneus é aro 17.5.5. Ele influencia, tá? Então esse perfil 5.5 influencia na altura, mas ele tem uma altura bem próxima de um hatch. Então é diferente da guiagem em termos de altura do Renegade. O teto também ele fica mais próximo da cabeça, então ele tem um teto mais baixo, tá? Então as pessoas mais altas vão sentir mais apertado. Então é um carro com um tamanho menor em largura e em altura, então a sensação de amplitude é menor. As rodas são aro 17, bem bonitas, diamantadas. Sensor da abertura da porta por proximidade. Aqui é o air bump, retrovisor preto, e esse aqui não tem o teto de outra cor, tá? O nosso branco tem o teto de outra cor. Ponto positivo do C4 Cactus: ele é um carro extremamente leve de dirigir, tem bom freio, uma boa aceleração, até o 1.6 tem uma aceleração bem condizente com a proposta familiar do carro, tá? Ele não é um carro esporte, não é, tá? O THP tem uma aceleração muito boa, tá? O freio dele responde bem para essa aceleração. Ele tem uma direção um pouco leve para esse tipo de tocada mais veloz, então eu não arriscaria, por exemplo, um desvio rápido, uma curva de desvio, aquele desvio que você faz, aquele desvio rápido que você faça, ele pode ser um pouco, não perigoso, mas você tem uma sensação de segurança, tá bom? É um carro que tem um acabamento muito bom, tá? O acabamento dele não tem rebarba, tá bom? Só que ele tem uns detalhezinhos que pecam pelo preço.
O detalhe 1, falta essas alças no teto, que são pontos de segurança. Não tem aquela regulagem de altura. Os bancos, vamos comparar com o Jeep Renegade. A gente vai comparando os carros que a gente for avaliando, tá? Então, ele é um banco um pouco mais desconfortável que o do Renegade e mais confortável que o do Onix. A gente fez um Onix. São categorias diferentes? São. A gente fez isso aí. Tá? Ele tem como ponto negativo a central multimídia. Ela é boa, só que ela controla o ar-condicionado. Então ela não tem um botão físico igual tem no Renegade, que também controla o ar-condicionado. Tem um botão físico. A gente vai mostrar que no T-Cross também tem botão físico. O acabamento interno. Então você olha aí na nossa playlist que tem os vídeos do Renegade e do Onix. Então você vai ver e vai fazer uma comparação e ver a qualidade. Por isso que o Renegade é um carro tão caro, tá bom? Só que o desempenho desse carro é bem superior ao do Renegade, principalmente o THP. O diesel do Renegade eu sei que tem um desempenho muito bom, mas a gente não conseguiu ainda. É relativamente econômico, tá? O 1.6 que a gente tinha fazia na cidade em média de 9 por litro com gasolina e com álcool 7,5, tá? Então você vai ver comparando com o Jeep Renegade que ele tem um consumo muito bom, tá? O THP eu não consegui medir porque a gente pegou rápido para fazer o teste. Então eu vou fazer para vocês um resumo. Pontos positivos desse carro: acabamento, qualidade do acabamento, beleza externa, robustez, tem robustez, leveza ao dirigir, a direção elétrica é extremamente leve, é um carro que tem um espaço bom, tem bons custos, tá? Então o preço de aquisição dele não é o mais caro de todos, o preço de manutenção também está dentro da normalidade, um pacote até 60 mil km, R$ 4.200 está bem aproximado. Ele tem um consumo de combustível bem razoável para o seu tamanho, tá bom? O seguro na faixa de R$2.000. Pontos negativos: a mesma direção que é leve é extremamente leve em altas velocidades, tá? A gente no nosso C4 teve um problema que foi relatado na 4 rodas, dificuldade de alinhar o carro. Nosso carro, a gente passou por mais de 3 locais de alinhamento, inclusive na concessionária, e não se alinhavam. Então, e ele ainda tinha um problema de trepidação acima de 80 por hora. Fez mais de 3 tentativas de balanceamento de pneu. Fez tentativa de se arrumar com uma máquina que eu não lembro o nome e não se arrumava. A 4 rodas relatou que tinha algum problema que eles não identificaram. Está no teste de 60 mil quilômetros dele, o longa duração, se vocês verem, vai ter num dos relatos lá. A gente conversando com o pessoal da concessionária Citroën, o que eles falaram? Que talvez fosse necessário um recall da caixa elétrica, do motor elétrico da caixa de direção, tá? Então ele tinha essa trepidação acima de 80 e tinha o quê? Às vezes ela puxava a direção para um lado, aí você alinhava, corrigia, ela puxava para o outro. Troquei pneu, troquei a posição do pneu, cruzei as rodas e nada resolvia. Então parece que tinha um lote que tinha esse problema. Como a gente vendeu o carro há pouco tempo, a gente avisou lá na concessionária e talvez seja o caso daquele lote. Esse aqui, pelo que eu senti ali nos 80, não tinha nem a puxada do pneu, nem a trepidação. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal para ver mais avaliações. Tchau, galera. Até a próxima.